Se Deus lutasse contra o mal como Deus, não haveria luta, haveria massacre. Porque Deus é todo poderoso, mas o diabo não é todo poderoso. O próprio fato de haver um conflito entre o bem e o mal significa que Deus não está lutando com todos os poderes de Deus. Se ele estivesse lutando com todos os poderes de Deus, não haveria um conflito entre o bem e o mal, havia um massacre contra o mal. Concordam comigo? Sim. O próprio fato de Deus estar lutando contra o mal significa que ele reduziu para que a luta fosse justa e não desigual. Segundo, Deus não luta contra o mal necessariamente com a força, mas com o seu caráter. Terceiro, eu falei aqui que o único que vai sair por toda a eternidade sequelado pelo mal é Deus. Lembra que eu falei que quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, o mundo caiu numa situação que merecíamos a morte eterna? Somente alguém, como Deus, poderia pagar essa morte por nós. E quem fez isso? Cristo na cruz do Calvário. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, nasceu de Maria, virgem, depois foi morto na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que quando Cristo volta para o céu, ele volta no mesmo corpo que ele tinha na terra. Glorificado é verdade, porém o mesmo corpo. Tanto é que depois de ressuscitado, o Tomé vê as marcas das feridas ainda. O Apocalipse fala que o Cordeiro de Deus está degolado ainda no trono. Fala, corpo me fizeste, nós vamos subir, a Bíblia fala, para atingir a estatura de Cristo. Aí eu pergunto, mas vem cá, Rodrigo, peraí. Se Deus é imortal, como pode um Deus imortal sinceramente morrer? Para que não foi apenas um teatro. Como pode um Deus que vê ficar cego? Simples. Ele não perde a capacidade de enxergar, mas ele pode voluntariamente fechar os olhos. Eu não perdi a minha capacidade de enxergar, mas nesse momento aqui eu não estou vendo nenhum de vocês. Cristo, voluntariamente, aceitou um corpo humano que foi morto, ressuscitado, e ele passará a eternidade nesse corpo humano, por amor de nós, voluntariamente. Ele não perdeu a divindade dele. Então, quando Jó falou num determinado momento do livro assim, ele não é como nós, mortal como nós. Ele não entende o que eu estou passando. É como se Deus falasse assim, Jó, você que não entende o que está falando, eu o encarnarei e eu vou entender a dor como você está experimentando. Aí Jó entendeu isso de uma forma profética, porque Cristo não havia vindo ainda, onde ele falou aquela frase, agora os meus olhos te enxergam. Porque antes Deus era grandioso demais para a mente de Jó, mas quando ele anteviu pela fé que Cristo seria o Verbo encarnado, que sujaria os seus pés na poeira do Oriente Médio, que comeria na casa de Marta, que choraria no túmulo de Lázaro, que receberia um tapa na cara de um soldado do templo, que teria as suas mãos e os seus pés perfurados, e que terminaria gritando, Deus meu, por que me desamparaste? Jó entendeu, pela fé, que de alguma maneira no futuro dele, passado nosso, Deus se tornaria humano. Agora ele fala, Senhor, agora os meus olhos te contemplam. Por isso eu me arrependo até o pó. Então, o que nós precisamos entender do livro de Jó, primeira lição, nesse mundo não haverá justiça. Mas a boa notícia é que essa condição de não justiça do mundo não será eterna. Haverá um prazo de validade, porque quando Cristo voltar nas nuvens com poder e grande glória, tudo se fizer novo, nós não vamos mais precisar ter um podcast como esse, porque não haverá mais dor. Nós vamos fechar os olhos para orar? Não, nós vamos abrir os olhos para orar, porque falaremos face a face com Cristo. E o mais lindo disso, tudo que eu tenho de dor na minha vida é passageiro. E tudo que eu tenho de alegria é apenas degustação. O jantar ainda não foi servido. Agora, para que essa justiça que está prometida venha, uma grande injustiça teve que ser feita. Não contra Jó, não contra mim, não contra vocês, mas contra o próprio Filho de Deus. Porque ele morreu inocente na cruz do Calvário, levando os pecados dos quais ele não tinha participação. Essa é a lição do livro de Jó. E eu termino dizendo que, curiosamente, uma das possíveis, não digo com certeza absoluta, que é um mistério, o nome Jó, Yob,
Mas uma das possíveis traduções do nome Jó é: onde está o meu pai? Tem do ugarítico. Iob, onde está o meu pai? E uma das últimas coisas que Cristo falou na cruz do Calvário é: Elahi, Elahi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não teve a resposta, não teve justiça. Mas mesmo no silêncio do Pai, ele falou: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Como Cristo pôde ter uma fé tão inabalável? A receita é a mesma que nós podemos ter: comunhão com o Pai. Essa comunhão, cada um tem um jeito de desenvolvê-la. Alguns oram 3 vezes por dia, outros oram 2, alguns jejuam 1 vez por semana, outros jejuam menos, outros não jejuam. Contato com a palavra, amor ao semelhante, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo. E nessa hora, eu garanto para vocês, vai vir uma força tão grande, que é a força que trouxe o Tiago até aqui, que trouxe vocês, eu não sei como é que está a caminhada de fé de vocês, que trouxe a milhares de pessoas que estão ouvindo esse podcast, que trouxe a mim da minha depressão para falar isso para vocês. De tal maneira, é tão maravilhoso isso, que vocês podem me perguntar 10 vezes, como é o processo? Eu vou falar: não sei. É como descrever um prato gostoso que você acabou de comer. Vamos supor que você foi agora lá para França, experimentou num restaurante Michelin, um prato maravilhoso que você nunca sentiu um sabor daquele. E você chega aqui agora e vai tentar explicar no ar o gosto da comida que você experimentou naquele restaurante Michelin. Você pode usar toda a didática que você quiser, toda a comparação, não tem jeito de explicar o gosto, a textura, a experiência. Mas você pode fazer uma coisa: convidar a quem puder passar naquele restaurante e experimentar aquele prato. Com uma única diferença na minha analogia: o Michelin de Deus é gratuito, todo mundo pode participar dele.